Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Eu sempre acompanho várias reclamações de compradores, principalmente nos grupos de Facebook, mas eles também deixam reclamações por meio dos comentários aqui nos vídeos do canal. E a quantidade desse tipo de reclamação é grande, que é o não envio do produto pelo vendedor. Muitos compradores ficam se perguntando, mas por que esse bendito desse vendedor não enviou o meu produto? E para tentar fazer os compradores entenderem como tudo funciona, eu resolvi fazer esse vídeo e explicar algumas possibilidades que podem levar o vendedor a ter esse tipo de atitude. É importante deixar claro que, independente do motivo pelo qual o vendedor não enviou esse produto, ele será punido pela Shopee, que tem um sistema de reputação que está muito rígido, que vai começar a valer a partir do mês que vem, e os vendedores que têm esse tipo de postura começarão a ver o reflexo disso no seu desempenho no site. Então, já deixo você, comprador, de antemão avisado que não vai ficar por isso mesmo. Esse não envio, esse cancelamento vai refletir na loja e nas vendas desse vendedor à medida que ele não vai cumprindo os envios. Mas é preciso dividir isso em dois tópicos. Por quê? No primeiro tópico, eu vou compartilhar com vocês as possibilidades no caso do envio via correios. Então, antes de você analisar qual é o seu caso, a possibilidade que causou o não envio pelo vendedor, você tem que verificar lá nos detalhes da compra se o envio foi contratado via correios ou via transportadora. Então, no envio pelos correios existem as seguintes possibilidades. Erro na geração de etiqueta. Muitos compradores não sabem, mas o vendedor sofre bastante com problemas seguidos de geração de etiqueta de frete na Shopee. Tudo que o vendedor mais quer é enviar esse produto logo, para que o comprador receba logo e ele também receba o pagamento dele logo. Mas muitas vezes a Shopee não gera a etiqueta. Na hora que o vendedor vai lá para pegar essa etiqueta, aparece uma mensagem de erro e ele simplesmente não consegue ter acesso à etiqueta para conseguir enviar. Caso você queira, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz há muito tempo mostrando esse erro. E apesar de passado tanto tempo, ele ainda acontece, assim como outros tipos de erro também que impedem a geração da etiqueta. Outro problema comum que ocorre é o feriado municipal. Quando ocorre um feriado municipal na tua cidade, os correios não abrem, certo? Então, em razão disso, o vendedor fica impossibilitado de fazer o envio nesse período. Quando a data de envio, por exemplo, coincida com um feriado prolongado municipal, aí o vendedor literalmente se lasca, porque ele não tem absolutamente nada a fazer, porque ele não consegue postar. Muitos vendedores podem fazer isso, vão a uma cidade vizinha e fazem a postagem, mas muitos vendedores não têm a possibilidade de fazer isso. Então, acabam no final sendo prejudicados. Agora eu vou falar sobre 3 possibilidades onde a culpa é diretamente do vendedor. No primeiro caso, é pura irresponsabilidade. Um vendedor que não tem compromisso com seus envios, que não tem compromisso com o prazo de envio, enfim, que não se importa com eventuais cancelamentos, porque às vezes ele vende tanto, ele faz centenas de postagens diariamente, se ele não enviar uma ou outra venda, não faz diferença no final para ele. Infelizmente, isso acontece bastante, já aconteceu comigo. Inclusive, muitas vezes eu olho a avaliação do vendedor antes de comprar e quando ele tem lá milhares de vendas e uma taxa de cancelamento, se possível, se tiver um concorrente vendendo um preço próximo, eu evito aquele vendedor, porque eu sei que ele vende tanto que às vezes esse tipo de coisa não faz diferença para ele. Outro ponto importante é o vendedor que não tem estoque. O que muitos vendedores fazem? Eles colocam lá que eles têm uma quantidade X em estoque que na verdade eles não têm. À medida que vai vendendo, eles vão repondo, mas acontece que muitas vezes o fornecedor não tem aquele produto para oferecer ao vendedor. Então o vendedor fica sem estoque e não consegue pausar esse estoque antes de ocorrer a
aquela quantidade de venda que consumiu o seu estoque real. Então, em razão disso, ele não tem outra escolha a não ser não enviar o produto. Eu já vi muitos casos relatados por compradores compartilhando a mensagem que eles trocaram com os vendedores, no qual os vendedores falam que estão sem o estoque do produto e por isso não vão poder fazer o envio. Outra situação que pode acontecer é quando o vendedor coloca alguma informação errada na descrição do anúncio. Quando isso ocorre e, por exemplo, o vendedor não consegue entrar em contato com o comprador, porque isso acontece, falo por experiência própria, ele se vê numa situação que ele precisa cancelar a compra. Porque se ele enviar o produto que não está de acordo com a descrição, a probabilidade do comprador devolver esse produto é muito grande. Então é melhor nem enviar. Então, essa pode ser uma das razões também. Uma coisa que ocorre com certa frequência, principalmente com vendedores iniciantes que ainda estão conhecendo todo o universo das vendas online, aprendendo a como não tomar golpes de comprador, é a desconfiança do comprador. Infelizmente, a gente está vivendo um momento onde muitas pessoas desonestas se aproveitam das lacunas deixadas pelos marketplaces para aplicarem golpes nos vendedores. Aqui no canal mesmo eu já compartilhei com vocês várias situações, inclusive eu fiz uma série específica sobre isso, que é a série Contra Golpe. Para quem não assistiu ainda, ela tá aí, é só verificar aqui nas playlists do canal. E essa situação gera toda uma insegurança por parte de muitos vendedores. Então esses vendedores, ao notarem algum comportamento diferente do comprador, por exemplo, o comprador entra em contato no chat, fala que já pagou e manda o comprovante do banco que comprova o pagamento do boleto e pede para o vendedor enviar ainda hoje o produto. Isso aí é um golpe clássico que muitos vendedores iniciantes, infelizmente, caem. Então, um vendedor que já é experiente e já sabe detectar esse tipo de tentativa de golpe, o que ele vai fazer? Ele vai cancelar essa venda. Da mesma forma, se o comprador agir de alguma outra maneira que leve o vendedor a desconfiar que ele está tentando dar um golpe, esse vendedor pode desistir de fazer essa venda simplesmente por precaução. E por último, quando o comprador é petulante, mal educado. Eu já vi centenas de vendedores compartilhando conversas que eles tiveram com alguns compradores e, sinceramente, é algo assim inacreditável o comportamento de certas pessoas. Eles acham que o vendedor é funcionário, que ele deve obedecer, que ele deve dar desconto quando é pedido, que ele deve enviar o produto no instante seguinte em que a compra foi feita, que o vendedor tem que saber qual que era a cor que ele preferia em vez daquela cor que ele mesmo selecionou. Enfim, atitudes do comprador que são realmente petulantes. Quando um comprador se porta dessa maneira, é claro que muitos vendedores vão cancelar essa compra ou simplesmente não vão fazer o envio do produto. Então, comprador, mesmo que você tenha razão em algumas situações, se você não se comunica com o vendedor de uma maneira educada, aí você já andou meio caminho para que essa compra não seja concluída. Eu sei que tem muitos vendedores também que são cafajestes e se portam de uma maneira totalmente inadequada. Afinal, eu também sou compradora e já lidei com todo tipo de pessoa. Mas quando a gente perde a educação, quando a gente dá adjetivos para outra pessoa, acusa ela de alguma coisa, qualquer tipo de comportamento fazendo exigências, você já perdeu a razão. Então, não se surpreenda caso o vendedor não envie a sua compra, caso você tenha chamado ele no chat e falado algumas coisas indesejadas para ele. E, além de não enviar o produto, provavelmente também você será bloqueado. E agora eu vou falar com vocês a respeito do segundo tópico, que no momento atual é muito importante que todos os compradores estejam cientes do que está acontecendo na Shopee. A Shopee implementou o envio via transportadora há alguns meses atrás. Inicialmente, esse envio era opcional, o vendedor que decidiria se ele queria enviar por transportadora também ou não. Contudo, faz algum tempo que a Shopee começou a implementar a obrigatoriedade do envio por transportadoras. Até aí tudo bem, certo? Só tem um detalhe. A Shopee fez essa implementação sem deixar todo o sistema de fato funcional. Literalmente não funciona. O que está acontecendo? Ocorre a venda com envio via transportadora. Primeiro, o vendedor tenta gerar a etiqueta, a Shopee não gera essa etiqueta. Quando ele consegue gerar a etiqueta,
a transportadora não vai lá na residência dele fazer a coleta. Quando a transportadora faz a coleta, ela pega essa encomenda, leva lá para o centro de distribuição deles e senta em cima, fica lá parado 5 dias, uma semana, sem encaminhar. E quando encaminha a entrega, estão ocorrendo casos onde é dito que o endereço está errado e o produto acaba voltando para o vendedor, que na verdade acaba nem recebendo esse produto de volta. Então o problema é grave, por isso, se você contratou um envio por transportadora e o vendedor não enviou, a probabilidade de ser em razão desses problemas que eu listei agora é muito grande, algo em torno de 90%. Eu sei que alguns compradores podem me falar: ah, Jaque, eu comprei por transportadora e recebi normalmente. Eu também fiz uma compra recentemente de caixa de papelão com entrega por transportadora. No caso, quem entregou foi a Sequoia. Correu tudo normalmente, o vendedor enviou, eu recebi dentro do prazo, tudo ok. Mas tem um detalhe importante. A empresa que me enviou esse produto é uma empresa muito grande e, acompanhando algumas informações no último webinar da Shopee sobre transportes, eu vi que as grandes empresas estão tendo um tratamento diferenciado. Elas têm acesso a funcionalidades a respeito dessa entrega que os vendedores pequenos ainda não têm. Então, só porque você recebeu tudo direitinho em uma compra com entrega via transportadora, não quer dizer que isso vai acontecer em todos os casos. Quando não acontecer, você já sabe que é em razão disso que eu estou te falando. Pelo menos atualmente, a culpa é toda da Shopee, que implementou esse sistema recentemente, na absoluta maioria dos casos, porque ele não está funcionando corretamente para todos os vendedores. Então, antes de você reclamar do vendedor ou com o vendedor, verifique lá no rastreamento se você contratou um frete via Correios ou via transportadora. Se foi via transportadora, já esteja ciente dessa possibilidade. Uma dúvida que é muito frequente também é o que acontece em seguida, agora que eu sei que o vendedor não vai mesmo enviar o produto. O que vai acontecer é que essa compra vai ser cancelada automaticamente pela Shopee e você será reembolsado automaticamente pela Shopee também. Se você pagou via boleto, eu vou deixar aqui no card a explicação como funciona. Se você pagou via cartão, o reembolso, o estorno será automático na fatura do seu cartão. Agora, se por algum acaso, por erro no sistema da Shopee, o reembolso não ocorra de maneira automática, você pode clicar lá no botão do reembolso para iniciar essa solicitação manualmente, caso o botão esteja habilitado para isso. Caso o botão não esteja habilitado, o que você precisa fazer nesse caso é entrar em contato com o suporte da Shopee para solicitar que eles iniciem esse reembolso. Caso você não saiba como entrar em contato com a Shopee, eu vou deixar o vídeo que eu fiz compartilhando os canais disponíveis aqui no card para você. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!